Só que esse correto, esse certo, eles não existem, eles só servem para criar uma ilusão que vem seguida de uma grande frustração. Eu costumo dizer o seguinte: se você não consegue se respeitar, você não consegue respeitar o próximo. Se você não consegue se amar, você não consegue amar o próximo. Porque é exatamente isso, a gente só consegue receber de volta aquilo que a gente emite. E a partir do momento que a gente não respeita as nossas convicções, se a gente não respeita quem a gente é, o nosso ser, aquilo que a gente veio fazer aqui, não existe bom e ruim, não existe certo e errado. Se a gente não aceita o que a gente é na nossa essência, se a gente fica vestindo máscaras o tempo todo para agradar o outro, para agradar o externo, a gente realmente não vai conseguir ter de volta do universo o que a gente quer, o que a gente busca, porque a gente não está dando para o universo aquilo que a gente veio manifestar. E como cada um de nós somos um ser único, especial, essencial, não especial, mas essencial, se a gente não entrega a nossa essência para que o mundo tenha esse equilíbrio, e a gente veio com essa função, com essa missão, a gente está fora do nosso caminho. E estando fora do nosso caminho, a gente acaba entrando em dor, a gente acaba entrando numa dor contínua, profunda, sem conseguir entender por que as coisas não estão dando certo, mas na verdade é porque a gente está omitindo o nosso ser para poder deixar de viver a nossa vida e ser a vida do outro, e ser o que o outro espera, e ser o que o outro é, e ser o que o mundo bota numa caixinha, num padrão como sendo o correto e o certo. Só que esse correto, esse certo, eles não existem, eles só servem para criar uma ilusão que vem seguida de uma grande frustração. Vocês entendem que o bravo veio para equilibrar o bonzinho? Que o irritado veio para equilibrar aquele que está sempre no nirvana? Todas as polaridades, elas vieram e elas vêm através de cada um de nós justamente para gerar esse equilíbrio, né? Onde a gente entra com a nossa essência para equilibrar a essência do outro, e justamente a partir dessas polaridades é que a gente mantém todo o universo em equilíbrio. Quando a gente quer ser igual a todo mundo, a gente sai de uma questão de equilíbrio, a gente só vai pesar a balança toda para um lado. Isso não é assim que funciona. Então, quando a gente não se respeita, quando a gente não entende quem a gente é de verdade, quando a gente não aceita o jeito que a gente manifesta a nossa essência, a gente coopera para o desequilíbrio do planeta, a gente coopera para o desequilíbrio das relações. E mais do que isso, a gente entra em dor, a gente se frustra, a gente entra em dor, a gente não consegue mais elaborar o que é nosso porque a gente não se conhece, a gente se perde dentro de nós mesmos. E aí a gente continua culpando o externo por todos esses vazios que a gente tem dentro de nós. Mas são vazios esses que estão associados e ligados à falta do nosso autoconhecimento. Por isso que é tão importante esse movimento que a gente busca de ter esse autoconhecimento, de se aceitar da forma que a gente é, de olhar de verdade e entender qual é o nosso papel. Se a gente, na hora que a gente começa a perceber um certo desconforto em quem a gente é, no que a gente está se manifestando, em como a gente está atuando, se aquilo começa a gerar um desconforto, a gente não olha para isso, a gente varre isso para debaixo do tapete, ou a gente não quer olhar, ou a gente banca aqui, vamos lá, eu vou seguir, porque é isso mesmo, eu sou uma pessoa que eu vou passando por cima de tudo e de todos, eu sou um trator. Se a gente utiliza de alguma desses mecanismos para esconder aquilo que não estava muito bem, na verdade, a gente só está botando gasolina nessa faísca. E daqui a pouco a gente vai se tornar um grande incêndio dentro da gente. Não tem a ver com o outro. Então a gente precisa, quando a gente entender
que as coisas não estão falando bem com o nosso sentir, com aquilo que sai do nosso cardíaco aqui, de a gente sentir que as coisas estão desconfortáveis, a gente precisa parar, olhar e tratar, entender por que a gente se colocou naquela situação, por que a gente está passando por aquilo e tratar daquilo. Só que, na verdade, a gente acaba só tomando esse tipo de atitude quando a gente está quase que no fim da linha. Quando a gente já está enfermo, numa cama de hospital ou com uma doença grave. A gente não consegue ir tratando o nosso ser, o nosso eu, no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas relações. Porque se a gente estivesse fazendo isso gradativamente, a gente ia gerando esse nosso conhecimento gradativamente. E a gente conseguiria ir entendendo por que a gente se coloca em alguma situação, o que a gente quer seguir nessa situação e o que a gente não quer seguir nessa situação e mudar. Mas não, a gente vai varrendo, aquilo vai tomando uma proporção grande, e aí quando a gente vai bater de frente com essa dor, ela já está desse tamanho, ela já está enorme. A gente já não consegue, a gente já não sabe nem mais como sai dali. Então aqui o desafio é que a gente pare dia a dia e analise e olhe para aquelas pequenas dores, sejam elas financeiras, de relacionamento com os nossos filhos, nosso relacionamento afetivo íntimo, as pequenas dores, o que a gente está fazendo com elas? A gente está tentando tirar o aprendizado delas, por que a gente está passando por aquilo e tentar aprender com essa dor? Ou a gente está batendo no peito e falando, vamos em frente, ou pior ainda, finge que nem aconteceu, bota debaixo do tapete e esconde. A gente costuma dizer que nós somos criadores. Nós criamos as nossas próprias dores. Então elas são nossas, elas não são do outro. Não adianta depois querer terceirizar, não adianta querer depois justificar, culpar quem está de fora. Porque depois é isso que a gente faz. Ah, isso aconteceu porque... Aí a gente justifica. Vamos procurar se conhecer. A partir do momento que a gente tem total domínio sobre quem nós somos, como agimos, como reagimos, e nos respeitamos, aceitamos. Quando a gente aceita quem a gente é, fica muito mais fácil, porque a gente não deve satisfação para mais ninguém. A gente não fica tentando agradar outra pessoa, a gente não fica trocando de máscara o tempo todo. Então é muito mais gostoso viver, é muito mais leve. E é do jeito que tem que ser. Porque não é para ser todo mundo igual. Se for todo mundo igual, não existe polaridade. Entre um polo e outro, tem 450 milhões de caminhos para a gente seguir. E cada um desses milhões de caminhos é cada um de nós que está ali, entre as duas polaridades. Mas a gente insiste em viver entre A e B, entre 0 e 1. E a vida não é entre 0 e 1. Entende? Então, era um pouquinho dessa reflexão que eu queria trazer para vocês que vocês busquem esse autoconhecimento, para que vocês busquem saber qual é a essência de vocês. Onde vocês estão atuando dentro da essência, onde vocês estão saindo dessa essência. Onde que vocês estão usando as ferramentas que vocês trouxeram como seres humanos para usar nessa vida e onde vocês estão negligenciando essas ferramentas e buscando outras ferramentas que não são as ferramentas que vocês trouxeram só para agradar o externo. Tá bom? Curtam, compartilhem, comentem, tragam sugestões de novos temas que a gente vai estar aqui sempre trazendo conteúdos para você.